Culto de adoração. Domingos. Às 19 horas. Convide mais alguém. Aulas de violão. Terças às 19h30. Quarta da bênção. Louvor. Ensino da palavra. Oração. Às 19h30. Jovens ressurretos. Palavra, louvor, comunhão. Quintas, às 19h40. Curso de batalha espiritual. Sextas às 19h30. Santa Ceia. Segundo domingo de todo mês. A partir das 19h. E a REC? Juntos somos mais fortes. Você é envolvido por música aqui, adora a presença que Ele dá na cara. Aproveite agora, aproveite. A presença de Deus está na cara. Coloca a mão na tua cabeça aí, vai ora com você, coloca a mão na tua cabeça e fala: Senhor, entra na minha presença. Senhor, transforma minha glória. Em nome de Jesus, Senhor. Tira da minha mente tudo aquilo que atrapalha esse culto. Tira da minha mente agora, Senhor. Pai, eu não quero pedir perdão pelos meus pecados, mas eu quero pedir perdão pela minha natureza pecadora. Porque a minha natureza pecadora, ela pede perdão hoje, mas amanhã quer pecar de novo. Senhor, eu quero ser santo, porque eu sei, Senhor, que Satanás não tem medo, Satanás não tem medo de título, Satanás não tem medo de roupa comprida, Satanás tem medo de santidade. Ajuda-me, Senhor, a ser mais santo, Senhor. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, vai tocando, Senhor, na nossa vida. Espírito Santo, desperta cada um de nós nessa noite, Espírito Santo, pela adoração, pela reverência da tua presença. Que a tua presença, Senhor, venha nos constranger, que a tua presença
sou fraco, sou falho, Senhor. Troca nossas vestes nessa noite, nos dá veste nova, Pai. Senhor, que nós venhamos se chegar a Ti, Senhor, em espírito de verdade. Não por interesse, mas por amor, por agradecimento da salvação, pelo entendimento da graça. Espírito Santo de Deus, entra com providência. Pai, aonde tiver alguém enfermo, aonde tiver alguém enfermo nessa sala, que Tu venha tocar na coluna agora. Aonde tiver alguém enfermo nessa sala, que venha tocar nas costas, venha tocar nas pernas, venha tocar na cabeça, em nome de Jesus, porque a Tua presença está no ambiente, e quando a Tua presença está no ambiente, nós não precisamos que ninguém toque, que ninguém bote a mão na cabeça, porque Tu está no ambiente. Espírito Santo, nós te adoramos, Senhor. Oh, Senhor Jesus, nós te amamos, te agradecemos, Senhor, por Deus Santo. Tu é poderoso, bendito. Tem que pregar, né? A gente queria apagar a música e passar adorando, não. Uma ideia. Queridos, pode tomar assento. Espírito Santo de Deus. Aleluia. A gente não precisa ter uma multidão para o Espírito Santo se mover. Basta ter dois corações abertos e Ele vem. Canta lá na sua. Aleluia. Glória a Deus. Amados, vou só dar dois avisos aqui rapidinho. O primeiro é que nós, dia 15 de dezembro, 15 de dezembro, nós temos a nossa confraternização, é R$90 por pessoas,
lembrando você, fazemos em suaves prestações, tá? Mas vai ser dia 15 de dezembro. Até quando para comprar as coisas? Até dia 10 de dezembro. Até dia 10, né? Pagar. Tem novembro e dezembro, parcelando 2 vezes, né? Daí no máximo, dia 10 de dezembro a gente quer comprar as coisas para não ficar para a última hora, porque na última confraternização foi Deus me ajuda. Dessa vez a gente vai aprender, irmão. Dessa vez vai ser diferente, tá? Daí quando você quiser fazer, pastor, para quem que eu tenho que pagar? Você vai pagar para o Ramon, ele é responsável, passa para ele, depois a gente vê o que dá, tá bom? E o segundo amém? Glória a Deus. Vem cá, Ju, dá uma palavra de salvação, que eu deixo me preparar psicologicamente para esse, né? Vem cá. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Confesso para os irmãos que estou tremendo, irmãos. Nós estávamos saindo e minha Bíblia ficou dentro de casa. Minha esposa falou: amor, cadê a Bíblia? Eu falei assim: está dentro de casa. Ela leva. Eu falei: não, hoje é muito de ensino. O pastor fala, o pastor ensina. E nós temos que estar sempre preparados, amém? Então convido vocês a abrir a sua Bíblia junto com a minha em Êxodo. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso. Deixa eu me achar aqui. Êxodo. Glória a Deus. Capítulo 5 e versículo 1. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 5 e versículo 1. Deus poderoso, aleluia. Amém? Êxodo, capítulo 5 e versículo 1. Diz a palavra do Senhor: e depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Só que já dá para nós ter uma linha de pensamento. Agora nós vamos ver Moisés e Arão chegando até o Faraó pedindo para que libertasse o povo do Egito. Vocês conhecem a passagem, é bem conhecida da igreja, bem conhecida nossa, nós que lemos a palavra de Deus, que Moisés e Arão chegaram até Faraó pedindo: deixa ir o meu povo para que se celebre uma festa no deserto. Imagine o coração de Faraó. Faraó queria sugar aquele povo hebreu 24 horas porque fizesse algo para ele. Ele jamais estava interessado no que Moisés e Arão lhe falaram, né? Falaram para ele. Então imagine o coração dele. Mas o importante, irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, nós podemos ver que deserto, muitos olham o deserto como lugar de fraqueza, lugar de sofrimento, lugar de escassez, lugar de... A gente olha para o deserto e já vem um temor no nosso coração, porque nós sabemos que quando a gente fala de deserto, muitos falam que é para amadurecer o crente. Amém, é para amadurecer o crente. Mas se eu e você estamos na presença de Deus, o deserto é para nós se alegrar. Mesmo no deserto é para nós fazer festa na presença de Deus. Porque nós, quando estamos na presença de Deus, ali nós sabemos que quando Moisés foi chamado para libertar o povo hebreu, jamais o Senhor ia deixar o povo hebreu perecer no deserto. Nós podemos ver que o Senhor cuidou do povo hebreu desde o começo, até no meio, até no fim. Mas o povo hebreu estava sempre murmurando, sempre criticando, sempre falando com Moisés: Moisés, tu trouxe nós até aqui para morrer. Lá no Egito nós tínhamos abundância de pepinos, tinha melão, tinha isso, tinha aquilo. E às vezes não é diferente na minha e na tua vida. Parece estar tudo bem, mas é só o vento balançar na nossa vida e nós começamos a murmurar. Achamos que o nosso Deus perdeu o controle, perdeu o poder e já não consegue mais ajudar a nós. Mas quando Deus está no controle, meus irmãos, Ele não vai deixar eu e você perecer. É preciso nós passar por luta, passar por prova, para que Deus reaja na nossa vida, que Deus entre em providência na nossa vida. Porque seria muito bom nós vir para a casa de Deus, sair da casa de Deus, e se nós não passássemos por luta, por provas, se nós não passássemos por dificuldade, qual é o testemunho que nós ia dar lá na frente? Hoje em dia as congregações eram para estar cheias de gente, mas por quê? Só porque Deus faz, Deus continua fazendo. Mas o que nós fizemos para Deus? Aqui nós podemos ver que Deus falou para Moisés
para chegar até Faraó e falou para Faraó: deixa aí o meu povo para que se leve uma festa no deserto. Porque, irmãos, o homem e a mulher de Deus tem que adorar a Deus aonde nós estivermos, na presença de Deus, na casa de Deus, no trabalho, onde você estiver, porque o nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, Ele não mudou. Talvez eu e você tenha mudado um pouquinho, mas eu quero deixar essa palavra: não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã também pertence a Deus. Ele sempre vai enviar alguém para cuidar e pedir para cuidar de nós. Então não se preocupe, não fique abismado, talvez está passando por uma luta, uma prova. Deus sempre vai mandar homens e mulheres de Deus para abençoar nós, amém? Glória a Deus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Queridos, Atos 14, não vai dar certo hoje não. Ai, conheço esse cheiro, não vai dar certo. Mas vamos tentar. Ai, Pai. Às vezes a gente queria que você desse essas coisas no domingo, né, irmão? Mas não são as coisas das coisas. Lembrei o aviso, irmão. O segundo aviso é que a partir de sexta agora, o curso está indo até às 10 horas, 10h30, tá? Porque nós temos ali 10 minutos de intervalo. E agora é mais complexo o assunto que a gente vai falar. Então, provavelmente a gente vai ficar nessa lição que vai entrar agora na batalha espiritual. A gente vai ficar só nessa lição, acho que umas 4 sexta-feira, não é isso? Só vai ser no sábado. E Espírito Santo. Então vai acabar às 22h30. Então a partir das 22h30 até a meia-noite, a gente vai fazer aqui a noite do clamor. Toda sexta-feira nós vamos ficar aqui. A princípio é meia-noite. Se tem uma glória igual essa, irmão, vai ficar até 5 da manhã. Tá? Então a partir dessa sexta. Então a gente tem a oração às 4 da manhã e temos a oração da sexta-feira do clamor. Tá? Então toda noite do clamor, toda sexta-feira, a partir de sexta-feira agora. Tá? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. A gente vai ler ele inteiro, tá, irmãos? Não sei se vai dar tempo para ler tudo, mas eu pretendo ler. Vamos puxar primeiro. Deixa eu ver aqui, fazer por partes aqui. Do 14, do 1 ao 7. Vamos pegar por temas aqui, tá? Atos Apóstolos 14, do 1 ao 7. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão. Mas não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos e os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, como os principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade de Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregava o Evangelho. Então, primeira coisa que a gente vai ver aqui, o Espírito Santo é sujeito. Então, nesse trecho, irmãos,
Atos 14, a gente vê a história de Paulo e Barnabé indo a Icônio, que é uma outra cidade, são duas cidades vizinhas ali de Antioquia. Aí eles enfrentaram ali momentos da pregação que foi bem sucedida, mas a perseguição foi intensa. Mas eles não se intimidaram com as dificuldades e continuaram a compartilhar a mensagem com determinação. Então, eles tinham acabado de como cresceu a igreja em Antioquia, eles foram para outra cidade, porque a igreja de Antioquia ficou uma igreja mãe, era a sede na primeira viagem. A gente viu no capítulo 13, né, quarta-feira passada, que eles foram pela primeira vez em Antioquia, e em Antioquia é a primeira vez que eles são chamados de cristãos, não de evangélicos, não de religiosos, não de fariseu, foram reconhecidos como cristãos. Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é que enquanto eles pregavam, a grande multidão, eles ficaram ali uma semana pregando, Paulo e Barnabé. Só que eles eram gregos e Barnabé era o único camarada ali que interpretava o que Paulo falava. Paulo não entendia o grego, a língua, não do grego, tá? A língua dos incônicos, porque mais para frente a gente vai ver que eles vão se levantar contra Paulo e contra Barnabé, e eles vão se levantar na língua deles. E vai acontecer uma situação ali que Paulo não vai entender. E por eles não entender o que Paulo fala, Paulo vai ser apedrejado até a morte. Então, era para ser até a morte, né? Mas Deus entrou com... a gente vai ver. Então, os gentios, eles... no verso 2 diz que os judeus, os incrédulos, incitavam e irritaram contra os irmãos e os ânimos dos judeus. O que é a palavra ânimo aqui? Não está dizendo ânimo de alegria, ânimo de tristeza. Está falando de sentimento, está falando aqui da fé. Porque eles estavam ali discipulando já uma semana. Então, quando eles começaram os judeus que eram contra a pregação, começaram a confrontar os gregos, e eles começaram agora a perder a fé naquilo que eles tinham acabado de ouvir. Por isso que a gente sempre fala, a palavra de Deus, Jesus diz que o reino de Deus é segundo uma semente que caindo na terra, você não recebendo e não entendendo, vem a ave de rapina, vem e rouba, porque você não tomou posse. É por isso que todo visitante, irmão, que chegar aqui, não importa se é chato, no final do culto você tem que pegar o telefone dele, porque amanhã de manhã vai vir a ave de rapina e vai roubar, porque ele pode não ter entendido o que foi ministrado. Às vezes ele pode aceitar Jesus aqui e soltar Jesus ali na esquina. Já soltou Jesus na esquina por causa das amizades. Quer se falar? Até papagaio fala. Difícil é viver. Então, eles se levantaram. Então, ao enfrentar aquela grande hostilidade em Icônio, Paulo e Barnabé decidiram se deslocar para Listra, aonde eles esperavam encontrar um terreno mais fértil para a sua pregação. No entanto, mesmo em Listra, não estavam imunes da perseguição, e assim continuaram a proclamar a mensagem da salvação. Eles viram que o negócio estava feio, então eles vamos para Listra, lá quem sabe está mais tranquilo, ninguém vai perseguir nós. Mas não chegou lá, o bicho pegou de novo. Para você ver, querido, que Deus não te enche do Espírito Santo para tu ficar batendo palma e rodopiar dentro da igreja. Deus não batizou a igreja para você ser cheio do Espírito Santo e ficar saltando, pulando, alegrar, igual a gente se alegrou agora. É válido. Mas Deus não te chamou para tu ficar limpando janela. O Espírito Santo foi dado a mim e você para que nós tenhamos ousadia no meio da tribulação. Porque se não fosse o Espírito Santo aqui na vida de Paulo e Barnabé, eles tinham voltado para Jerusalém ou voltado para Antioquia, mas não, eles continuaram, eles perseveravam para que não acontecesse deles esmorecer, eles não desanimaram. E muitas das vezes eu e você,
por causa de uma lâmpada, por causa de veste, por causa de estrutura, por causa de liturgia, sei lá, tanta coisa, a gente esmorece. Toda vez que eu esmoreço por algo que não é o reino, irmão, mostra que eu não nasci de novo. Porque quem nasceu de novo, ele não se preocupa com o que é artificial. Ele se preocupa sempre na profundidade de Deus. Ele se preocupa em andar na profundidade e fazer a vontade de Deus. Quer seja por amor, quer seja por dor, ou quer seja por perseguição, não importa. Ele precisa fazer. Porque ele está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo te impulsiona para frente, não te impulsiona para trás. Quem é cheio do Espírito Santo, irmão, ele vive alegre. Você vai ver em Gálatas 19 a seguir que um dos dons do Espírito Santo é a alegria. Então a alegria é dom espiritual, é dom de Deus, não vem de vós, vem de Deus, mediante a graça. Então não importa. Então quando a gente começa a parar de olhar para o céu e começa a focar na terra, cara, vai vir dúvida de quem você é. Tu vai ter dúvida de se você mesmo foi chamado para tal coisa. Vai vir um monte de dúvida e você vai começar a ouvir vozes. Aí você vai ver vozes daqui, vozes de lá, vozes te questionando: por que isso, por que não trabalha assim, por que não faz assado? Aí você, no meio dessas vozes, tem que se ligar, porque, cara, eu estou olhando para o céu ou eu estou andando segundo a terra? Lembra de Adão? Deus falou, Deus não se preocupou se Adão estava pelado. Ele perguntou: Adão, quem foi que te falou que tu estava pelado? Que voz você está vendo agora, cara? Da terra? Deixou de ouvir a voz do céu? Então nós temos que entender isso aqui, que a narrativa mostra que a pregação do Evangelho nem sempre é fácil. Vai ter um obstáculo, vai ter resistência, mas é importante você ser fiel ao teu chamado. Assim como Paulo e Barnabé, eles não desistiram quando as coisas ficaram difíceis, mas perseveraram confiando em Deus. Vamos para onde? Vamos para a lista, vamos orar. Deus confirmou, vamos. Deus confirmou, vamos. A dúvida nova da glória levantou, só que chegou lá, irmão, é a luta, batalha. Porque se você não for perseguido, você não cresce, cara. Se Deus não te der um chacoalhão, você não vai se mexer, você vai se acomodar. A gente é assim, a natureza do homem é assim. Então, por mais que a coisa esteja boa agora, não se conforme da forma que você está. Romanos 12:1, não vos conformeis com esse mundo. Não, cara, você tem que querer mais. Eu preciso de mais. Eu quero orar mais. Eu quero buscar mais. Eu quero mais dons. Eu tenho que entender. Eu preciso entender. Além disso, essa passagem ela sempre vai nos mostrar a importância de ser corajoso na fé e não recuar. Você vê que Paulo era o camarada que pegava a carta da igreja e ia matar os cristãos, apedrejar cristãos. E Paulo, se você ler o versículo, quando Deus fala para Ananias, entra na rua direita, que tem um camarada lá chamado Saulo de Tarso, que é um vaso meu escolhido. Ananias bota o óleo em cima da mesa e diz: não, eu não vou, Senhor, esse cara está matando crente. Ananias, para mim ele é um vaso escolhido. Olha o chamado de Paulo: e importa que ele venha perecer pelo meu evangelho. Paulo sabia que estava aceitando Jesus para morrer, irmão. Será que eu e você aceitaríamos esse convite no dia que aceitamos Jesus? Se alguém chegasse para você e falasse assim: irmã Elisandra, quer aceitar Jesus? Só que é o seguinte, tu vai durar aí uns 4 anos, tu vai morrer. Irmã Elisandra, tu não vai ter tempo para ver tua filha crescer, ver tua filha casar. Irmã Elisandra, tu vai apanhar muito. Irmã Elisandra, outra coisa, tu não vai ter amigos. Irmão, no reino de Deus, os amigos, eles duram um pouco.
Fabiano, é sério. E não tem como você ter as duas coisas. Porque não tem como, irmão. E é Deus que não deixa. Eles estavam tudo juntinho em Jerusalém, irmão. Tudo amiguinho um do outro. Ah, vocês querem ficar em Jerusalém? Veio a perseguição. Cada um teve que ir para um canto. Então você vai ter amigos do coração, que você vai chegar um momento que nós vamos se reunir uma vez por ano, se der tempo. Porque cada um vai estar num lugar. Então você não vai... Aproveite esse momento agora, que a igreja está pequena. Mas vai chegar um tempo que cada um vai estar num lugar. A gente vai falar só pro WhatsApp. Como é o nome daquele que a gente fez a reunião agora, a última vez? Chique lá. Google Meet. Vai chegar esse tempo, irmão. E você vai chorar porque você queria um amigo do lado de você e você não vai ter. Porque ou você escolhe andar com Deus, ou você vai escolher andar com homens da terra. E você não tem. Os amigos são poucos. Jesus tinha 12 discípulos. Quem que era o melhor amigo de Jesus? Lázaro. Não andava com Jesus. Mas era o cara que ele ia sentar lá na mesa e falava: Lázaro, eu preciso conversar, vamos abafar. Porque se eu falar para os meus, eles não vão entender. Amigo, você bota para fora. Essa semana liguei para um pastor amigo nosso. Deus deu uma visão sobre ele. Eu entreguei algo para ele. E ele disse assim: pastor, eu preciso marcar uma hora para a gente conversar. Que a minha congregação, eu tenho muitos obreiros, mas eu não tenho amigo. Eu não tenho amigo. Os que são amigos não são maduros o suficiente para eu falar os problemas da igreja. Vai se escandalizar. Muitas pessoas estão à tua volta, mas poucas são maduras para entender a visão que Deus tem para você. Por isso que às vezes no meio dos teus tu fala alguma coisa da igreja e se escandalizam. Porque eles não entendem o que Deus deu para você. Quando mandaram Barnabé para Antioquia, Barnabé era para ir sozinho, ninguém quis. Porque Antioquia era um lugar de estrangeiro, bárbaros, judeu, tudo judeu, não queria nem entrar na casa de Cornélio. Imagine para lá. Ah, vamos mandar Barnabé, porque Barnabé deu tudo que ele tinha, ele semeou na obra. Então vamos mandar Barnabé para lá. Aí a biografia de Paulo diz que Barnabé vai lá em Tarso. Não foi assim, ó. Saulo aceitou Jesus, ficou 3 dias em jejum e já foi fazer obra, não. Paulo ficou 14 anos no óleo, irmão. 14 anos consertando tenda. Aí Barnabé descobre onde Paulo está e vai atrás de Saulo. Falou: Saulo, temos uma missão. Barnabé foi sozinho. Aí Saulo falou: qual é a missão? Eu vou lá para Antioquia. Vamos? Aí a biografia diz assim: vamos, porque faz 14 anos que eu estou no óleo. Estou louco para pregar. Então eles vão para Antioquia, no capítulo 3. E eles começam a fazer a obra juntos. Criam uma amizade. Aí nós vimos no capítulo 13 que no meio da amizade estava Marcos, o cara que escreveu o Evangelho de Marcos. Mas você vai ver que Marcos, no começo do seu ministério, era um Zé Ruela. Pregava a graça, mas não entendeu a graça. Porque na metade do trabalho da igreja, Marcos abandonou Paulo e Barnabé. Só que Barnabé era um cara muito amoroso. Paulo, no início da sua conversão, era duro, irmão. Os primeiros livros de Paulo é Gálatas e Efésios, se não me engano. Leia Gálatas para tu ver. Eles só batem. Ele manda uma carta para o povo da Galácia e fala: tem 2 irmãs aí que estão se mordendo. Vão se consertar. Quando os judeus chegam na igreja de Antioquia, Pedro está lá visitando a igreja de Antioquia, ele não quer sentar com os gregos, porque os judeus chegaram. Aí no livro de Gálatas, Paulo diz: chamei Pedro a atenção na frente de todo mundo, porque era digno de repreensão. Bateu de frente com Pedro. Tinha acabado de chegar no Evangelho.
isso, Pedro? Está emprestando o coração a Satanás agora? Quer dizer que quando o povo da veste comprida não está aqui, aí tu senta aqui. Aí quando vem o povo da religião, tu não quer se chegar perto, não quer se misturar. Gálatas, assistiu lá? Isso é. Vem cá, Gálatas aqui. Bateu de frente com Pedro. Paulo era bravo, mano. E Paulo tinha espírito de ousadia. E você vai ver a trajetória de Paulo, irmãos. Paulo, ele morreu sozinho, abandonado pela igreja. Você sabia disso? Paulo escreveu 3% da Bíblia, mas ele acabou sozinho, abandonado. A última carta dele a Filipenses, ele fala: traga minha capa, porque até, esqueci o nome agora, do servo que estava com ele, me abandonou. As igrejas abandonaram. Homem de Deus, não foi abandonado pela igreja. Mas na sua última carta, abandonado, cada capítulo de Filipenses, ele diz assim: ó, alegre-se comigo, alegre-se comigo, alegre-se comigo. O cara está preso, falta 20 dias para ele morrer, e ele manda uma carta dizendo: alegre-se comigo, sede meu imitador. Cara, como é que tu vai imitar um cara que está preso e vai morrer daqui 20 dias? Porque o evangelho que está pregando aí fora quer que você imite, que Deus vai soprar o teu nome, tu vai andar no pássaro de aço. Deus vai te levantar como pastor. Irmão, quanto mais é dado, mais é cobrado. Então o evangelho que está pregando aí fora é diferente do que a gente está vendo. Você aceita Cristo para morrer por Ele. Se não for por isso, irmão, você está perdendo tempo na igreja. É por isso que nós temos que orar para que Deus venha quebrar as nossas atitudes, o nosso eu. Que Deus venha matar a nossa natureza, não as nossas atitudes. Senhor, perdoa pela minha atitude. Não, cara, é a tua natureza. E no verso 5 vai dizer que havendo motim tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejaram, sabendo eles, fugiram para a Listra e Derbe, cidade vizinha, e para a província circunvizinha, e dali pregaram o evangelho. Agora o 8, do 8 ao 20, vamos lá? E estava sentado em Listra um certo homem leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, e que fixando os olhos dele, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te, direita sobre teus pés. E ele soltou e andou. E as multidões, vendo que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em línguas licaônicas: fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. E chamavam de Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava na frente da cidade, trazendo para a entrada da porta tesouros, touro e grinaldas, queria que a multidão sacrificasse. Ouvindo, porém, isto os apóstolos, Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes, soltaram no meio da multidão, clamando, dizendo: homens, por que fazais essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vós anunciamos que vos converteis dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, a qual nos tempos passados deixou de andar todos os povos os seus próprios caminhos, contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos no céu, dando-vos chuva, tempos frutíferos, enchendo de mantimento, alegria ao vosso coração. Dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns dos judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas rodeando os discípulos, levantou-se
entrou na cidade e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Olha que coisa doida isso aqui. Paulo daí estava lá em Cônico, aí naquele lugar eles não sabiam a linguagem, então Barnabé que traduzia o que Paulo fazia. E Paulo, vendo um homem que era coxo, leso, né, perna seca, desde nascença, o Espírito Santo tocou nele, porque diz que Paulo olhou e sabia que aquele homem ia levantar, ou seja, ele não sabia, né? O Espírito Santo falou para ele, levanta-te e coloca de pé, e o homem saltou na mesma hora. Então, só que o encontro, eles eram adoradores de dois deuses, Mercúrio e Júpiter, que é conhecido também por Hermes e Zeus. O deus Hermes e Zeus desceu na terra. Só que como eles não falavam a língua dos discípulos, eles já faziam um gesto e ninguém entendia. Então Paulo, olhando aquilo, se jogou na frente deles e rasgou as vestes. E eles ficaram confusos, porque eles começaram a trazer esmeraldas, joias, e trouxe couro porque queria sacrificar para eles. Irmão, que tem de gente sendo adorada nos cultos hoje, aceitando a adoração, assim ó, de crente, tiete de pregador, tiete de cantor. É só você ver, você passa em alguns lugares, você vê banners na internet, quinta não sei do que, lá vai estar lá o nome da pessoa, o quarto, o sexto, não importa. Mas se não tiver aquela pessoa, ninguém vai. Então o que eu quero dizer com isso? Tem muita gente funcionando, mas que não está na vontade de Deus. Tem muita gente funcionando, enchendo templos, por causa do seu nome, mas está desconectado de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, é melhor o fim das coisas do que o início dela. Então hoje você podendo estar dando prejuízo para o reino. Talvez eu e você ainda não entendemos ainda o que é reino. Falando de reino, talvez a gente nem entendeu ainda. Mas é o princípio, o que importa é o final dela. Deus investe na gente porque Ele sabe que lá no final nós vamos dar lucro. Glória a Deus. Então a reação deles foi intensa. A reação da multidão, quando viu a cura, ficaram maravilhados e começaram a adorar. E Paulo e Barnabé ficaram horrorizados com a ideia. Falaram, não, a gente é igual a vocês, querido. Nós não queremos cadeira principal para ficar sentado, reservado, homem de Deus. Nós não precisamos dessas coisas, dessas vaidades. Está funcionando, irmão. Está ganhando almas para Jesus. Mas naquele dia, Senhor, em teu nome eu preguei. Não te conheço. A Bíblia diz que aquele que recebe o galardão aqui embaixo não tem nada em cima. Já ganhou. E Deus vai usar ainda a própria palavra, assim, ó, tu não era obreiro? Era, Senhor. Então, digno é obreiro do seu salário. Tu já recebeu o teu galardão lá embaixo. Não tem galardão em cima. Então, Paulo ficou tão indignado, irmãos, porque o ser humano ele sempre vai tentar adorar pessoas ou coisas. No entanto, suas palavras são mal compreendidas pela multidão, e a situação piora com alguns judeus de Antioquia e Icônio, porque daí eles chegam na Listra, vê aquela situação, porque eles não querem o ouro. Aí eles não entendem, não quer o ouro, não quer a prata. Paulo está esbravejando, rasgou as vestes, está sem camisa, no meio do povo. Aí os judeus que estavam lá em Listra, chega agora, e começa a falar na língua deles, esses homens são pervertidos, esses homens que veio trazer confusão. Olha que interessante, o mesmo povo que trouxe um touro para ser sacrificado, que trouxe ouro, agora pega a pedra e quer matar Paulo e Barnabé. Sabe o que nós aprendemos aqui? Para de querer buscar admiradores. Deus não te chamou para você ser admirado por ninguém,
Porque o admirador, ele bate palma para você enquanto você prega o que ele quer ouvir. O admirador, ele frequenta a tua casa enquanto você não confrontar ele. Você só conta, só consola. Agora, quando você bater de frente com ele e falar, não, você está errado, você tem que se converter, ele vai parar de bater palma para você e vai bater palma para outro. Ele vai parar de frequentar a tua casa e vai frequentar a casa do outro. Ele vai sair da igreja aqui e vai para outra igreja. Por quê? Porque não era discípulo, era admirador. Deus não chamou a gente para buscar admiradores, querido. Deus chamou a gente para sermos discipuladores. Deus chamou você para levantar discípulos. O discípulo, olha que interessante. O apóstolo Paulo, ele foi apedrejado. Só que os discípulos, esse discípulo aqui de Paulo e Barnabé, não é discípulo lá de Jerusalém. São os discípulos que eles ganharam na Antioquia. Eram discípulos que eles ganharam na Icônia, em Derbe. Discípulos de uma semana. Rodearam para morrer com Paulo. Rodearam Paulo, não, vai ficar aqui. Os discípulos fizeram a segurança do apóstolo Paulo. Se fosse admiradores, tinha atacado pedra. Oh, não morreu ainda, peraí. É assim, irmãos. Então, no entanto, esse relato ele não termina em desgraça, porque Paulo se levanta, vai para a cidade juntamente com Barnabé e fortalece os discípulos de novo. E os discípulos aqui não é os discípulos de Jerusalém, é os discípulos da cidade que eles fizeram em uma semana, voltaram lá para agora discipular. Imagina Paulo chegando todo arrebentado lá, igual a múmia, já pensou? Tudo quebrado. Irmão, fica firme. Portanto é o sério, irmão. Aí você falou, meu Deus, Paulo, a tua situação. Certo, eu falava, cara, tu vai entrar nisso aí, tu vai ficar quebrado igual o cara ali, ó. Vamos ler do 21 ao 28. Olha só. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, e confirmando o ânimo dos discípulos. O que é confirmando o ânimo? E levantando o ânimo dos discípulos, foi ver se eles não tinham se desviado, foram cuidar dos discípulos, discipular eles. E confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os em permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum sentimento, eleito anciões em cada igreja. Eleito o quê? Presta bem atenção nisso. Eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, e encomendaram ao Senhor em que haviam crido, passando depois por Pisídia, dirigindo-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram para Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que havia de ser cumprido. E quando chegaram, reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abriu os gentios à porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. No capítulo agora a gente vai ver que Barnabé ele chega ali, eles não desanimaram, vão fortalecer os discípulos, e quando eles retornam, eles passam por 3 cidades. Cada cidade, irmãos, eles montaram uma igreja. Lembrando que eles não tinham templo, era nas casas. Eles tinham um grupo de crescimento. Era grupo de crescimento. Nós vamos ter nosso GC aí ano que vem. Grupo de crescimento. E eles foram lá exortar. Então, Barnabé não apenas encorajava os novos convertidos, mas também instruía sobre permanecer firme no meio da adversidade. Eles enfatizaram, eita, ruim falar aqui,
A importância de perseverar, lembrando que é através das tribulações que entramos no reino de Deus. Querido, é necessário as tribulações para nós hoje. Por que, irmão Fabiano? Porque o ouro é refinado no fogo. Irmãos, por que Deus permite ter outros deuses? Você já parou para se perguntar? Por que Deus permite outros deuses? Por que Deus permite outras religiões? Por que Deus não mata esses deuses e faz uma religião só? Sabe por quê? Como é que tu sabe, você marido, você esposa, como é que você sabe que teu esposo te ama? Mandando pix. Oh, então tu está amando Deus pouco, irmão. Não recebi nenhum pix teu ainda. Te peguei agora. Tem que amar mais. Sendo pix. Se Júlio. Hã? Pelas atitudes. Mas qual é a atitude? Cuidado? Não é só cuidado. Sinceras. Não. Eu sei que a minha esposa é fiel a mim e me ama, porque tem vários aí. Mas ela escolheu a mim. E todo dia ela escolhe a mim, porque ela pode me trair quando quiser. Mas todo dia, quando ela sai sozinha na rua, ela vê um monte por ele. Ela pode escolher. Mas ela escolheu a mim. No final da noite, no final do dia, quando a gente vai para o nosso altar, lembra que eu falei que na grande casa são 2 altares, que é a cama? Ela está ali no altar. Toda vez que teu esposo deita contigo, ele está dizendo: ó, sou fiel a ti, mais um dia. Porque seria fácil ela dizer: eu sou fiel a ti, Senhor, mas só tem vocês dois na face da terra. Que fidelidade não tem? Não tem outra fidelidade. Que não teria outra mulher para você procurar e nem outro homem para ela procurar. É por isso que Deus deixa as outras religiões pagãs e os outros deuses. Porque quando chegar no final do dia, aleluia, quando você vai orar: Senhor, mais um dia eu fui fiel a ti, mais um dia eu resisti ao mundo, mais um dia eu resisti ao príncipe desse mundo, mais um dia. É por isso que você tem que entrar no teu quarto e orar em secreto com quem? Com ele. Deus não fala: pega a tua esposa e teu esposo e entra no teu quarto. Não, é em secreto, porque salvação é individual. Entendeu? Por isso que Deus deixa os outros deuses. Porque vai chegar naquele dia e vai falar: valeu a pena, Senhor. Porque quando eu fiquei sem dinheiro, Mamon se apresentou para mim, mas eu não te traí, eu não te renunciei. Quando eu passei enfermidade, as religiões, Satanás passou por mim, me ofereceu o melhor, mas eu não te neguei, eu fiquei firme. Isso é ser fiel a Deus, irmão. Então, naquele momento, ele está dizendo: olha, cara, vale a pena ser fiel, mas através das tribulações. Como eu disse antes, você não aceitou Jesus para ter uma vida boa. Deus te chamou para ter uma vida nova. Vida boa você tinha antes, irmão. Vida boa tu tinha antes, porque a palavra de Deus que você é filho. Mas tem filho que é rebelde. Ele só faz aquilo que quer. Dentro de uma casa sempre vai ter um filho rebelde. E o filho rebelde, ele faz aquilo que quer. E o pai é misericordioso, porque o filho sabe como chegar no pai. Sabe? O pai sempre acaba dobrando, né? Se dobrando para o filho rebelde. Porque o filho sabe como chegar no pai. Mas tem aquele que é fiel.
E o filho rebelde, por que ele é rebelde? Porque ele pega atalho. O filho é rebelde porque ele pega atalho. Ele faz aquilo que o pai sabe, já falou para ele não fazer. E o bichinho é tinhoso, ele vai lá pegar atalho. E ganha dinheiro com isso. E é próximo com isso. Deus já falou, sai daí, miserável. Mas ele é rebelde. Mas Deus não abandona ele. Ao contrário do fiel, que ele não queima etapas na vida dele, ele passa tribulação, prova, e vai para ser passado no fogo. Ele vai passar para ser formado no ouro. Lembra do Oliver? Quem não lembra? A mulher do ciclo de oração queria pregar sobre o Oliver. E elas foram até um Oliver que fazia joias. E chegou lá e falou assim: a gente quer ver como é que você trabalha. Porque está escrito lá, eu não lembro agora se é Provérbios, Isaías, não está na Bíblia, que o Senhor é igual ao Oliver, que trabalha nos seus e sabe o momento certo de quando a joia está pronta. Nós queremos então ver como é que o Oliver trabalha, porque a Bíblia diz que Deus está sentado e mexendo no Oliver. De todas as profissões do mundo, a única que não mudou a forma, porque até a prostituição mudou, irmão. Antigamente, prostituição, você ia até a prostituta. Hoje, você acessa pelo celular ela vem até você. Então até a profissão de prostituta mudou. Tem aquelas que fazem pelo celular, você não precisa nem sair de casa mais. Mas o Oliver não. O Oliver, há mais de 2000 anos, é a mesma forma. A tecnologia chegou, mas é a mesma forma. Ele ainda senta, pega a joia, coloca a lente no olho e começa a moldar a peça, manualmente. E ela ficou vendo ali, ele moldando, e ela fez a seguinte pergunta para ele: quando é que tu sabe que a joia está pronta? Aí ele para, dá um sorriso, olha para ela: quando eu me vejo nela. Você entendeu? Por que você precisa passar por aprovação, por tribulação para chegar no reino de Deus? Porque é na tribulação que Deus vai ver quem você é. Se você vai transparecer o Deus que está dentro de você, ou você vai transparecer a tua carne, que disse que morreu no dia do batismo. Lembra que eu fiz aqui o monólogo da laranja? Se Deus te apertar e você é uma laranja, tem que sair suco de quê? Laranja, irmão. Não pode sair de limão. Porque ser honrado por Deus não é ser honrado ministerialmente, irmão. Ser honrado por Deus não é você pegar o microfone na mão e as pessoas se cheiam do Espírito Santo. Ser honrado por Deus é tu entrar no teu quarto, Deus falar com você e você entender o que Ele disse. Tem muita gente pregando que Deus nunca mandou pregar. Tem muita gente fazendo coisas que Deus nunca mandou fazer. E tem muita gente que não ouve a voz de Deus, mas está no automático, trabalha segundo a religião, a rotina. Então a maior honra é tu entrar no teu quarto em secreto, ouvir Deus falar e você entender, porque a pior coisa é Deus falar e você não entender nada. E a gente acha que honra é Deus da casa, minha família. Não, querido, a maior honra é você conseguir entender o que Deus quer. Porque Deus, irmão, quantas pessoas estão 20 anos na igreja andando por enigmas? Ainda estão indo em púlpitos, em cultos, para Deus usar o profeta para falar. Olha como essa pessoa está afastada de Deus. E ainda diz que é filho de Deus. Se é filho, irmão, quando tu era pequeno, eu vou falar com meu pai. Tu não dizia para a mãe: mãe, eu vou lá na rua, porque eu vou achar uma casa, ver se o pai está por aí. E o pai está dentro de casa. É isso que muitas vezes a gente fazia. O pai está na casa, nós íamos para os templos. Deus fala comigo, usa o homem de Deus. Era só entrar no teu quarto, cabeção. Para de procurar fora o que está dentro de você. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o que é a justiça que está dentro do homem. Aleluia! Então eles separam ali anciões. Sabe quem são os anciões? Presbíteros.
Eles levantaram presbítero em cada cidade. Por que presbítero? Vou falar uma coisa rapidinho aqui sobre o ministério. Quais são os 5 ministérios? Mestre, pastor, evangelista, profeta e apóstolo. Esses 5 ministérios não são eclesiásticos, é chamada. O que é ordem eclesiástica? Ordem eclesiástica é que qualquer um pode fazer, só tem que ter um requisito para fazer: ser cheio do Espírito Santo. Existe dentro da eclesiastia só uma ordem eclesiástica é necessário ter uma coisa: idade e bagagem. Então a primeira coisa que a gente aprendeu errado, que a gente aprendeu com a igreja brasileira, né? Pastor nunca cuidou de igreja, irmão. O único pastor que tu vê na igreja, cuidando de igreja na Bíblia, é Timóteo. Deu problema porque ele estava cuidando de igreja. Pastor nunca foi para cuidar de igreja. Pastor é feito para quê? Qual é o chamado do pastor, irmão? Cuidar do rebanho. Se o pastor ficar preso aqui, pintando, preso aqui em reunião, ele tem tempo para ir nas famílias? Não. O único pastor que você vai ver biblicamente cuidando de igreja é Timóteo, e deu problema, porque o pastor não foi chamado para cuidar de igreja, foi feito para cuidar de pessoas. O pastor não foi chamado para cuidar da escritura. É por isso que eles levantaram os presbíteros. O presbítero não cuida do templo, o presbítero cuida, dirige obra. O presbítero nunca vai cuidar da sua obra, ele vai sempre estar cuidando da igreja de alguém. E o presbítero é ancião. Quem que é o presbítero ancião? O presbítero ancião é aquele cara que um dia foi apóstolo e depois ele não conseguiu mais viajar, porque apóstolo é aquele que abre porta, que abre trabalho. Ele não tem mais força, agora ele vai ficar na igreja pastoreando. Só que daí agora ele não pode ficar só cuidando da igreja, está muito grande. O que ele tem que fazer? Ele não consegue mais estar cuidar, porque ele já chegou à idade. Então agora a igreja vai botar ele eclesiasticamente como presbítero. Por que é um cara ancião? Porque precisa ter o quê? Para ungir pessoas? Autoridade. É por isso que só presbítero. Não está escrito chamar os pastores e esses ungirão e serão curados. Só quem pode ungir enfermo? Presbítero, irmão. Porque presbítero tem autoridade. Apóstolo Paulo, Pedro, orava pelos doentes? Orava, mas você não vê eles ungir. Quem ungia? Presbítero. Claro que cada casa tem uma exceção. A Bíblia diz: havendo presbítero. Se tem presbítero, pastor não bota a mão. Se tem presbítero na casa, apóstolo não bota a mão, mestre não bota a mão. Quem tem que botar a mão é o presbítero. Tiago 5. Havendo presbítero na casa. Nós temos presbítero aqui. Eu chamo de pastor, né? Porque ele era o segundo pastor. Mas nós temos presbítero na casa. Olha como Deus vai trazendo devagarinho, vai encaixando as coisas. Presbítero. Fabiano, aonde tem base bíblica? João, que escreveu o Apocalipse. Você vai ter lá no final, primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João. Você vai ver algumas cartas ele sendo chamado agora de presbítero. Ele está velho. Ele deixou de ser pastor e virou presbítero da casa. Apóstolo. E a religião evangélica transformou em degrau, como se fosse uma empresa. Hoje tu vai ser isso. Não, tudo tem um propósito, não é carreira. Diácono é eclesiástico, irmão, não é chamado, é eclesiastia. Nós temos diáconos aqui, eles servem a igreja, mas o chamado deles não é servir a igreja. Porque se fosse só servir a igreja, eles vão ser diácono a vida inteira, mas não é.
chamado deles é outro. Eles estão fazendo o papel de diácono. Lembra que o apóstolo Pedro falou lá em Atos 2, 3? Levantamos homens honestos e cheios do Espírito Santo para cuidar da viúva e dos órfãos, porque nós não podemos parar, deixar de pregar a palavra. Daqui a pouco nossos diáconos aqui, cada um vai encontrando o seu chamado, vai estudando, vai trabalhando. Daqui a pouco não vai ser mais diácono. Porque a obra anda, irmão, continua. A obra é um rio. O rio não para. Você não está numa lagoa, não está numa empresa. Você precisa orar para você ver e entender o teu chamado. Aleluia. Vamos para encerrar então. Meu Deus. Então o capítulo termina de Paulo, Barnabé termina retornando a Antioquia, onde começou sua jornada missionária. E eles relatavam o incrível que Deus realizou, especialmente no meio do povo. Em resumo, esse trecho mostra a importância do cuidado pastoral e discipulado na vida da igreja. Paulo e Barnabé não apenas pregavam o Evangelho, mas também investiam na vida daqueles que haviam sido alcançados por ele, fortalecendo-os, preparando-os para enfrentar os desafios da vida cristã. Essa é a lição valiosa para todos os líderes. Sem desanimar, irmão. Sem desanimar. Você precisa. Se eu fosse colocar um tema na mensagem hoje, seria: você precisa entender o teu chamado. Porque se você não entender o teu chamado, você acaba trocando o teu chamado por qualquer outra coisa. Cuidado para não trocar o teu chamado pelo serviço. Eclesiastes é uma coisa, é serviço. É igual missionário, irmão, né? Até postei na rede social, uma missionária perguntou para mim onde está a pastora, porque me viu chamar Elisandra de pastora pela live. E eu disse a ela, no mesmo lugar onde está escrito a unção sobre missionária. Ela, mas não existe. Eu falei, exato. Se tem uma coisa que não existe na Bíblia, é missionário. Não tem. Porque missão é uma ordem. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura, irmão. É uma ordem. Não é um chamado. Eu queria ter um chamado para pregar, irmão. Pregar é uma ordem. Você se especializa. Deus usa cada um do jeito que quer. Pregar é uma ordem. Por isso que nós aqui somos reino. Reino não se preocupa com louvor, irmão. Eu tenho que me preocupar aqui com a palavra. Daqui a pouco, irmão Sueli, prepara uma palavra. Fulano lá, prepara uma palavra. É palavra, não é louvor. A ordem é pregar, não é cantar. Tá, ir e cantar a toda criatura. Não. Cantar, tu canta no banheiro. Na tua casa. A gente aqui não canta, a gente aqui ministra para atrair a presença de Deus. E a gente só pode parar, o ministério de louvor, ele só pode parar de cantar porque a presença chegar. Se a presença não chegou, tem alguma coisa errada, ou com o ministério ou com a igreja. Por isso que a gente puxa a música aqui até descer, irmão. A hora que desceu, parou então. Porque agora a igreja já pegou fogo, a igreja continua. Não é apresentação. A gente foi acostumado a fazer apresentação, né? A gente canta e a igreja assiste, não. Deus não levantou músico, não existe músico na Bíblia, existe adorador. Davi, ele nunca cantou. Davi, ele tocava harpa. E só de tocar a harpa, os demônios do rei Saul saíam. Era melodia, não tinha letra. Ele só tocava. Porque a unção estava em Davi, não estava na música. E a gente confunde as coisas. A gente quer levantar a escritura, não, irmão. Cada um tem um papel e palavra. Se coloca de pé. Vamos orar agora. Vamos orar para que Deus venha para a providência. Nós precisamos entender o que Deus tem para nós.
Irmão, pior coisa que tem é você congregar num lugar ou você seguir um Deus que você não conhece a voz dele. Sabe? Parece índio. Índio não conhece tecnologia, mas ele anda só por sinais. E nosso Deus, o Deus de sinais era do Antigo Testamento, irmão. Deus, ele se revela hoje. Nós estamos no tempo da graça. O Espírito Santo desceu para se revelar a nós. Querido, se você não é batizado no Espírito Santo, por favor, busque o batismo. Sem o Espírito Santo, você vai ser um cego tateando na obra. Assim, ó, aqui Deus está. Porque todo mundo diz que está. E você vai ser massa de manobra. Quem não tem Espírito Santo é massa de manobra, irmão. Que daí alguém diz assim, ó, Jesus está lá. E você vai para lá porque você não tem Espírito Santo. Então para você qualquer coisa te emociona. Quem não conhece o Espírito Santo é um crente emocionado. Ele vai pela emoção. Vê que todo mundo está chorando, aí canta a música que te mexe no teu coração e tu chora. Quantas músicas que talvez você um dia cantou e nunca foi unção sua, foi só a letra que era bonita e o povo se emocionou e você acha que é a unção que desceu uma glória. Não foi glória não foi. Nós precisamos entender uma coisa. A minha pergunta, eu quero que você saia com isso no teu coração hoje. Qual é a minha identidade? Qual é a minha identidade? Qual é a tua identidade? Qual é a tua identidade? Tu tem quanto tempo de crente? Qual é a tua identidade? Qual é a tua identidade? Porque eu quero que você entenda. Às vezes a gente se empolga, a gente age com empolgação. E na empolgação o que acontece? Às vezes a gente pensa que só trouxe uma carta e trocou de igreja. Quando nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida, a gente tem a nossa identidade, aí ninguém te vai te parar. Quando você saber qual é a tua identidade. O que é identidade? Saber porque você foi chamado. Meu chamado não sei, Fabiano, olha que você está desconectado. Você precisa saber quem você é. Nenhum discípulo, irmão, estava perdido. Todos eles sabiam quem eles eram. E por isso que eles não regrediam, não voltavam atrás. É por isso que você não vê um discípulo chorando. Todos eles eram apedrejados, eram quase mortos, foram presos, mas eles não voltaram atrás. Todos os discípulos tiveram crise de identidades até Atos dos Apóstolos. Todos. Andaram 3 anos com Jesus, querido. Mas no dia da perseguição, todos desistiram de Jesus. Todos fugiram. Só João que ficou do lado por emoção, com pena de Maria, o discípulo amado. Mas todos fugiram. Só que quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, o Espírito Santo lhes mostraram a identidade. Aí o Pedro não é o mesmo Pedro covarde. Agora ele se levanta, se vai levar pedrada, se vai ser preso, não sabe. Mas ele levanta, olha, eles não estão embriagados. Aconteceu aqui a promessa. O Pedro de Atos 2 é o mesmo Pedro de Mateus 28. Mateus 28 não, Mateus 25. Que negou Jesus 3 vezes. Qual é a tua identidade? É um alerta para mim e para você. Cuida, para você não trocar uma religião por outra. Cuida, não faça do seu lazer com Deus cerimônias. Não permita que a obra vire peso para você. Quando a obra começar a virar peso para mim, eu estou virando religioso, porque eu vou, né? Porque senão o povo vai sentir falta. Tem que ir, né? Sou líder, né? Religioso. Voltou a religiosidade lá atrás, só trocou a veste, só trocou a placa. Cuidado. Precisamos andar em novidade de vida. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Irmão, se Deus falar para a gente fazer em 1 mês, 2 meses, 6 meses de adoração, nós vamos fazer. A gente precisa que o Espírito Santo venha se mover no nosso meio.
Nós precisamos que o Espírito Santo venha curar, venha batizar, que o Espírito Santo venha interpretar, para que a gente não vá cair em vento de doutrina. Jesus ainda cura, só que sem o Espírito Santo ninguém vai ser curado. Jesus ainda sara, Jesus ainda liberta, mas sem o Espírito Santo ninguém vai ser liberto. Nós precisamos, irmãos. O mundo espiritual é vivo. Sexta-feira aqui tivemos uma experiência forte. O pastor Júlio vai contar, domingo, né? Vai testemunhar aqui. Foi forte sexta-feira aqui, porque o mundo espiritual não é brincadeira. E tu acha que o diabo está preocupado com o povo? O diabo está preocupado com você que é diferente. É você que ele quer pegar. Acho que ele quer pegar o irmão Fabiano? O Fabiano? Sabe qual é a maior crise minha hoje, irmão? É jejuar quanto o povo acha que eu jejuo, é orar quanto o povo acha que eu oro, e ser santo quanto o povo acha que eu sou santo. Essa é a minha maior angústia. Porque você não pode transparecer uma coisa que você não é. Todo homem de Deus que transpareceu por aparência no púlpito, ele não dura tempo, ele cai. E você tem que ser o que você é. É difícil, mas é difícil. Porque a gente também quer fugir, muitas vezes. A gente também quer descansar. A carne quer ficar em casa. A carne quer descansar. A carne. Só que a Bíblia diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que não estão em Cristo Jesus, viu? Aqueles que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Quem que tu tem alimentado mais, irmão? A tua carne e o teu Espírito. Tu tem vivido em novidade de vida ou tem murmurado aos cantos, aos barrancos? Aleluia, vamos orar, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que nesta noite Tu venha ter, Senhor, misericórdia de nós. Que nesta noite Tu venha ter misericórdia de nós, Senhor, no nome de Jesus. Derrama Tua graça, derrama Tua misericórdia, Senhor, assim como Tu se manifestou nesse culto hoje, Pai. Que Tu venha tratar cada um de nós, Senhor. Que nós venhamos entender, Senhor. Mostra a cada um de nós o nosso chamado. Coloca cada peça em cada lugar. Senhor, tira todo espírito de dúvida, todo espírito de confusão, todo espírito de resistência, todo sentimento mundano. Senhor, que a nossa mente venha ser renovada, porque nós não podemos pensar como o mundo pensa, nós não podemos desejar como o mundo deseja, nós não podemos andar como o mundo anda. Nós somos do céu, e no céu nós temos que ser diferentes. Ajuda no céu, em nome de Jesus. Aleluia. Passa pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória, Senhor. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Aleluia. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Presta atenção nessa letra. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Querido, se você tem tentado a estar em outro lugar que não seja na presença dele, é porque você ainda precisa nascer de novo. Se você não tem mais prazer em estar no Santo dos Santos, você precisa pedir para que Deus tenha misericórdia. Senhor, restaura, coloca o primeiro amor de volta, traz em mim o primeiro amor, Senhor, para que nas dificuldades eu não veja olhar problemas,
de ousadia para a tua igreja. Senhor, abre os ouvidos espirituais para que a igreja venha ouvir a tua voz. Abre, Senhor, os olhos espirituais, tira as escamas para que a palavra venha soltar os seus olhos. Senhor, tira o desejo do mundo, Senhor, e coloca o desejo do céu, para que passemos mais tempo com a palavra do que com o mundo, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer por esta palavra, queremos te agradecer por tudo se manifestar, Senhor. Desde o início desse culto te agradecemos, Senhor. Agora eu te peço, leva-nos para a nossa casa, Pai, em segurança. Senhor, livra-nos do laço do passarinheiro, livra-nos do dia mau. Senhor, cuida da nossa liderança, cuida dos nossos diáconos, das nossas diaconisas, Senhor. Cuida, papai, cada líder, Senhor, que tu levantaste nesse lugar e que tu ainda vai levantar. Senhor, nos ajuda, Senhor, a direcionar. Cuida de cada um de nós, Senhor. Pai, os dias são maus, mas a tua palavra diz que quando estamos fracos, aí é que estamos fortes. Senhor, não deixa que a vaidade venha entrar no nosso coração e a gente venha bater no peito dizendo que conosco isso nunca vai acontecer, eu nunca vou retroceder, Senhor, porque nós uma hora dizemos que amamos, outra hora estamos em confronto com nós mesmos, porque nós somos carne, somos falho, mas o teu Espírito, a tua misericórdia dura para sempre e a tua graça vem a renovar. Aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Pai, em nome de Jesus, guarda cada um de nós, leva-nos para a nossa casa, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Santo Espírito esteja convosco. A igreja diz: amém. Juntos somos mais fortes. Amém. Querido, não sai sem dar um cheiro no irmão.